discussão. Essa é a gravação de parte do seminário Dados, Inteligência Artificial e os Desafios da Regulação Jurídica dos Avanços Tecnológicos, com a palavra o professor Marcos Catalã. Obrigado, querido. Me perdoe esse instante de desatenção. Eu estava aqui à procura do texto que preparei para essa nossa conversa, no meio de algumas dezenas de arquivos, porque, afinal, um dos problemas da tecnologia é que vamos nos tornando também, isso é horrível, personagens multitask, personagens multitarefas. Eu gostaria de saudar, Marcos, cada pessoa que se encontra aqui nessa tarde conosco. Já passamos de meia centena, e especialmente saudar, porque boa parte das pessoas que aqui estão são amigos que carregam no coração. E mais do que isso, Ângelo, são pesquisadores e pesquisadoras extremamente qualificados, que, aliás, deveriam estar falando em vez de me ouvindo, porque eu acho que eu tenho pouquíssimo a acrescentar. Por fim, então, já que não posso saudar a todos, a todas, destacar a presença de amigos como o Zilda Consalter, Flaviana Rampazzo, Luiz Fernando, Yara e nosso querido Lalá, também um dos membros da rede de Agendas de Direito Civil Constitucional, o professor Luiz Pedrosa, que nos escuta provavelmente da Alemanha. Diz ele que foi para a Europa fazer pesquisa. Eu tenho visto só fotografia de alguém fazendo turismo, desfrutando os prazeres do mundo. Mas, enfim, eu tenho certeza que Laurício, e eu não posso perder o bullying, né, Laurício? Vai fazer uma pesquisa belíssima, vai nos brindar com belíssimas reflexões quando ele retornar. Cara, fala e nem fica vermelho, né? Aliás, o professor Bussata fica vermelho por mim. Depois ele vai mostrar isso com clareza a hora que crescer nas telas de vocês. Me permitam ser bem rápido, eu já coloquei aqui o relógio para não me deixar falar mais do que 15 minutos. Ok? Brincadeiras à parte. Tenho comigo que a arena sobre a qual os principais debates públicos vão ocorrer nas próximas décadas, quando a gente pensa o direito do consumidor, e é esse corte que eu faço para a minha fala, tangencia necessariamente inteligências artificiais e o uso no plural. Poderíamos dedicar algum tempo para criticar a terminologia inteligência artificial, porque talvez esses sistemas não sejam inteligentes. Cada um de nós aqui vai ter vivas provas concretas de experiências que nos revelam que um sistema que supostamente deveria ser inteligente não o foi. Não me parece esse o espaço para isso, porque eu precisaria concentrar todo o meu tempo para desenvolver essa crítica de uma dimensão bastante mais filosófica. Eu trago preocupações, mas preocupações mais práticas, fundidas ao presente e ao futuro. Preocupações que são postas em exemplos, em contextos trágicos, porque prefiro, por idiosincrasia, por um jeito de ver o mundo, explorar os dramas em vez dos deleites. Também porque os deleites, os prazeres, costumam ser reservados a poucos, no mundo onde há tantos excluídos. Lembro, antes de terminar essas poucas palavras introdutórias, que não podemos esquecer de um ponto no direito brasileiro: a fundamentalidade impregnada ao direito do consumidor. No nosso país, o direito do consumidor é um direito fundamental e, portanto, qualquer reflexão dogmática precisa ser permeada, precisa ser perpassada pela teoria dos direitos fundamentais. Proibição do retrocesso, melhor leitura e, obviamente, perpassada também por aspectos como prevenção e precaução, igualdade na sua dimensão substancial e solidariedade. Todas essas balizas normativas que podem ser identificadas na nossa Constituição. Logo, qualquer intento hermenêutico de explorar estas questões ou as conexões entre inteligência artificial e proteção do consumidor necessariamente perpassam ou são perpassadas por esses pontos. Por fim,
E me perdoem aqueles e aquelas que já me ouviram falar sobre isso, eu tenho repetidamente dito, pedido a quem me escuta, que não nos deixemos seduzir pelos simplismos e idiosincrasias que alimentam cotidianamente o solipsismo judiciário, pelas ideologias que fomentam a perversão do direito, cuidado com os predadores do direito, como moral, economia e, em alguma medida, tecnologia. 3 pontos, portanto, que me parecem fundamentais. Fujamos dos solipsismos, e como faço isso? Estudando com seriedade. Fujamos das ideologias, e como faço isso? Estudando, para entender o que é direito e o que simplesmente tem aparência de direito, perversão do direito, e fujamos do pantagruélico apetite dos predadores do direito, como a moral e a economia, bem como a tecnologia, uma tecnocracia. Agora sim, e reforçando que a tecnologia, de outro lado, não pode ser adjetivada ontologicamente como boa ou má. Eu fiz uma escolha intencional de explorar problemas em vez de aplaudir escolhas positivas, vantajosas. Não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui neste momento, neste evento com tanta gente incrível. Mas, em si, a tecnologia não é boa, não é má. Numa outra metáfora que tenho utilizado, ela me faz pensar no Deus Janus. Olha para o futuro, olha para o passado. Não há, em si, algo ruim. Há usos positivos e usos negativos, e claro que isso pode flutuar a depender da tecnologia específica, que pode ter um uso potencialmente destinado a matar pessoas. Eventualmente, pode ter um uso potencialmente dirigido a cuidar de pessoas. Pensemos num tema que eu sei que encanta a professora Fernanda, que está aqui junto conosco também, ligado à medicina, robôs. Mas pensemos que, eventualmente, tecnologias no âmbito das armas acabam provocando muito mais mortes, ainda que a narrativa diga que elas vêm para o bem. Enfim, quero conversar sobre 3 ou 4 assuntos, provavelmente 3, por conta do tempo. Quero dividir com vocês, primeiro, uma recentíssima nota emitida pela Alcor, Fundação para a Extensão da Vida, relatando que a maior parte dos quase 200 corpos humanos preservados nos Estados Unidos lutava contra um quadro de câncer terminal. Logo, eu quero falar um pouquinho, ou de esclerose lateral amiotrófica, quero falar um pouquinho de crioconservação de corpos, ou como diz minha amiga Rita Tarifa, mais precisamente, criônica. Por que trago isso no universo de uma fala que busca ligar a inteligência artificial à proteção do consumidor? Porque vocês vão ver daqui a pouco que esses serviços são oferecidos a partir de uma narrativa que explora o medo, ou explora promessas que ainda não podem ser cumpridas junto a consumidores. E, obviamente, usa de sistemas tecnológicos cada vez mais avançados para não só promover o serviço, mas como para identificar potenciais consumidores. Me permitam chamar a atenção para o que foi dito neste contexto por Max Moore, um CEO da Alcor, a agência Reuters. A criônica é uma extensão da medicina. A conservação de corpos ou de cérebros de pessoas falecidas é vista como uma extensão da medicina. A matéria mostra ainda, aspas, podemos estabilizar os pacientes, impedir que o seu estado de saúde piore, mantê-los o tempo que for necessário para que a tecnologia avance e permita que um dia voltem à vida e continuem vivos. E Max Moore disse também que é possível conservar corpos de animais de estimação. Claro, tudo isso tem um preço. Congelar um corpo custa a partir de $200 mil. Congelar apenas o cérebro custa inicialmente $80 mil. Um último detalhe: a maior parte das pessoas chamadas pacientes não tem recursos para isso.
Por isso, recorrem em vida a um seguro de vida, nomeando a Alcor como beneficiária da apólice. Infelizmente, quando eu transplanto isso para a realidade brasileira, tenho a relatar que o Superior Tribunal de Justiça julgou uma situação na qual entende ser válida a contratação e ser necessária a manutenção da contratação após a morte do contratante. A que custo? Vinculando recursos do espólio. Mas por que uso infeliz julgado se for respeitada a vontade do falecido? Porque me parece que, em boa medida, se promove ou a modulação de desejo ou a exploração do medo. A publicidade desse serviço no Brasil pode ser tratada como enganosa, na medida em que se considera enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação publicitária que seja inteira ou parcialmente falsa. E digo inteira ou parcialmente falsa porque o pano de fundo dessa narrativa, desse serviço, é: voltarás a viver, senão continuarás vivendo, como disse a matéria do CEO, de alguém que fala pela empresa. Mas me parece bem pouco crível que hoje isso seja possível. Logo, hoje, no estado da arte, publicidade enganosa. Mas o que me assusta mais, e talvez como resposta teórica, é que podemos eventualmente pensar essa questão, e essa me parece a solução mais apropriada, como publicidade abusiva. O contrato decorre de um contexto de publicidade abusiva, sutilmente abusiva. E por quê? Porque explora o medo, a superstição. Porque eu tenho certeza que, se não 100% de nós, um percentual bastante elevado, não consegue lidar bem com a ideia de morte. O que acontece conosco depois do fim da vida? Eu, por exemplo, sem a ajuda da minha terapeuta, fazendo aqui uma confissão para vocês, com aquilo que meu pai trouxe para mim, Eduardo teve o prazer de conhecê-lo, né? Só consigo imaginar um destino para este espírito depois da morte, o inferno. Pelo que faço e pelo que papai dizia acerca daquilo que faço. Ora, isso me levaria, de algum modo, a querer viver por todo o sempre. Enfim, são preocupações que tenho e que hoje, pelo menos, me parece que contratos que buscam a crioconservação de corpos ou cérebros humanos no Brasil seriam nulos. Segundo tema, quero conversar com vocês a respeito de algo crescente, que é a clonagem de animais. Poderia dedicar aqui alguns minutos, num outro momento, para falar do tempo que foi preciso até que Dolly nascesse. Para abreviar, Dolly nasceu após anteriores 276 tentativas fracassadas. Dolly nasceu na 77ª tentativa. E todos sabemos o seu destino trágico. Teve um envelhecimento precoce, morreu muito cedo. Isso aconteceu em 2002. Hoje, 22 anos depois, animais de estimação têm sido clonados de forma recorrente. E não só, animais supostamente extintos também têm sido clonados. A clonagem de animais tem crescido no mundo. Uma empresa texana, a Viagen, cobra $50 mil para clonar cachorros, 30 mil para clonar gatos, 85 mil para clonar cavalos. Um estudo de 2018 mostrou que as chances de êxito são muito maiores que as existentes outrora. 20% de chance de êxito. 1 em cada 5 tentativas será bem sucedida. Na Malásia, vejam que isso pode ser socialmente relevante, rinocerontes de Sumatra foram clonados. Um furão de patas negras que havia sido extinto também foi trazido ao mundo, e na Austrália, recentemente, existe um projeto buscando clonar o extinto tigre da Tasmânia. Isso tem sido tudo muito promissor.
A pergunta que deixo aqui: será que tudo isso tem sido suficientemente testado? Será que a informação ao consumidor tem sido feita de forma clara, adequada, e, obviamente, pensando isso desde uma perspectiva do direito brasileiro? E lembrem-se que a publicidade vincula, que as promessas feitas ali precisam ser vistas no universo de uma oferta. Para terminar, porque quero ser bastante breve, como eu disse, estou aqui muito mais para ouvir do que para falar. Eu estou trabalhando num livro junto com um jovem pesquisador extremamente dedicado, Maurílio Casas Maia, da Federal do Amazonas, para explorar vulnerabilidades e na tentativa de fazer uma crítica bastante forte à hipervulnerabilidade que tem sido trabalhada no Brasil, no nosso sentir, de uma forma que mereceria um pouco mais de cuidado. Pois bem, e esse estudo começa explorando outras percepções, numa tentativa de promover uma análise filológica de vulnerabilidade. Como a vulnerabilidade vem sendo tratada ao longo do tempo, signo e significado, como ela tem sido significada, para a gente poder se apropriar disso. E essa pesquisa me levou para a Europa da metade do século e para os estudos feitos pelos nazistas em seres humanos. À medida em que a gente tem um público aqui altamente qualificado, e jovens mestrandos e mestrandas, doutorandos e doutorandas, e pesquisadores e pesquisadoras intelectualmente um pouco mais maduros, ou bastante mais maduros, apesar da pouca idade. O quanto as redes sociais não estão fazendo conosco, guardadas as devidas proporções, quando comparados com os estudos com seres humanos feitos outrora. É evidente que eles não têm os nossos corpos diretamente sob seu poder, mas eles têm as nossas cabeças. Entre aspas, sem trabalhar aqui qualquer perspectiva metafísica, só metafórica, eles podem controlar os nossos espíritos. De Foucault a Deleuze. Foucault trabalha o mundo panóptico, explora o medo. Ele nos faz pensar, por exemplo, no 1984, sempre haverá alguém te olhando. Deleuze nos ensina que nosso comportamento tem sido modulado. Os nossos desejos, que acreditamos verdadeiramente que são nossos, talvez não sejam. Afinal, qualquer passeio por um supermercado, e eu não preciso de muita tecnologia para isso, nos mostra, se pensarmos um pouquinho, que nós não temos poder de escolha, na medida em que alguém escolheu os produtos que estão lá à nossa disposição. Obrigado pela escuta, obrigado pelo carinho, um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigado, professor Catalã, pelas reflexões. Acho que a gente começou muito bem essa primeira parte da tarde, tratando de temas que vão se imbricando até o final da nossa programação. Eu agora vou começar um segundo momento com as professoras Maria Rita Holanda e Fernanda Schaffer, que estão aqui na sala. Queria primeiro colocá-las em destaque aqui. Primeiro, professora Rita. Deixa eu só localizar aqui a professora Fernanda, porque eu queria agradecer e apresentar as duas para vocês. Fernanda, deixa eu lhe achar aqui no meio da nossa audiência para poder te trazer também para o destaque. Acabei de te encontrar, tá? E para os que chegaram depois nas salas, nós estamos chegando aqui com mais 10 pessoas que entraram durante a apresentação. A gente tem a professora Maria Rita Holanda, professora da Universidade Federal, professora da Universidade Católica de Pernambuco, da Universidade Estadual de Pernambuco, com doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, professora do PPGD da Unicap, professora Fernanda, com pós-doutorado no programa da PUC do Paraná, bolsista da CAPES, doutorado em Direito e Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná, duas competentíssimas pesquisadoras.
Isso é um exemplo para todo mundo que está aqui na sala, iniciando aqui seus trabalhos de pesquisa, e sei que Catalã vai concordar comigo aqui, que era uma mesa muito esperada para a nossa conversa de hoje à tarde. Fernanda, se você concordar, eu vou passar a palavra para Maria Rita para começar, dizendo às duas que está liberada a possibilidade de vocês compartilharem material, se assim vocês desejarem. Então, Rita, a gente vai deixar só você no destaque. Eu queria trazê-las as duas para cá, para poder agradecer a disponibilidade de tempo e a generosidade de vocês, e a gente vai seguir a nossa programação. Fernanda, já já eu coloco você de volta no destaque, vou sair também no destaque, Rita, e a turma é sua, a palavra é sua, minha amiga. Vou precisar liberar seu microfone. Então, me dê um segundo, seu microfone está liberado. Só você abrir. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar especialmente aqui os meus amigos Marcos Serra e Marcos Catalã, que gentilmente me convidaram para debater com vocês alguns pontos que nos incomodam aqui. Queria cumprimentar o professor Ângelo, um prazer enorme revê-lo, professor Ângelo, né, com esse seu programa que, como disse Catalã, revolucionou também, nos uniu ainda mais, né, no mundo. Professor Alejandro, que também nos antecedeu. E eu acho que todos vocês trouxeram, de alguma forma, muitas preocupações, né, em torno das evoluções tecnológicas e em torno, sobretudo, né, da atuação da inteligência artificial nesses novos modelos e nessa nova sociedade digital. E eu ingresso aqui agora, ou inicio aqui agora, talvez, na parte mais do direito existencial, para discutir um pouco com vocês sobre o que eu chamei de acessibilidade e transhumanismo na sociedade digital. Para explicar um pouco esse título, né, a acessibilidade, é que eu não estou me referindo especificamente à inclusão digital, né, ou acessibilidade digital, mas à acessibilidade social. E me incomodou bastante, não é, verificar que nós temos que efetivamente defender o direito fundamental de acessibilidade social, sobretudo para aquelas pessoas que, para o exercício da cidadania, né, precisam ter acesso à tecnologia, têm como direito fundamental o acesso à tecnologia, que são as pessoas com deficiência, e essa defesa ela vem desde a Convenção, né, Internacional da Pessoa com Deficiência até a nossa lei brasileira, que é a Lei de Inclusão, e, ao mesmo tempo, me deparar com a possibilidade dessa acessibilidade à cidadania também ser uma porta de entrada, vamos dizer assim, para possíveis violações de bens jurídicos, né, que estão na maior das nossas privacidades, por que não dizer na maior das nossas intimidades, que são os dados neurais, assim considerados também dados sensíveis. Todos nós sabemos a discussão no mundo, né, em torno da proteção específica dos dados neurais ou não. Aqui eu não posso deixar de mencionar o professor Rafael Iusti, da Universidade de Colômbia, né, que protagoniza uma pesquisa muito séria, né, e tenta efetivamente, de forma ativista, inclusive, em vários países, a sensibilizar os países a proteger especificamente os dados neurais. E vem conseguindo, não é, aos poucos isso. Nós tivemos o Chile como o primeiro país a proteger especificamente a atividade cerebral. O Brasil vem num estudo profundo, acho que catalão mais do que todos nós aqui sabem. O Rio Grande do Sul, né, alterou a sua Constituição estadual, né, sob o fundamento da competência concorrente com a Constituição Federal para inserir especificamente a proteção de dados neurais e atividade cerebral. Isso é interessante. Então, aqui no Brasil, nós começamos aqui pelos Estados-membros nessa proteção, mas nós temos emenda constitucional já tramitando, porque há uma discussão sobre o alcance ou não da defesa dos direitos fundamentais aqui no Brasil, que todos nós sabemos, os dados foram reconhecidos como direitos fundamentais na emenda constitucional 115, se esse alcance, né, poderia abranger os dados neurais. Se os dados sensíveis que estão descritos, inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados,
neles nós poderíamos interpretar como estando também os dados neurais. Embora a gente encontre lá na descrição dos dados sensíveis da Lei Geral de Proteção de Dados alguns elementos de ordem personalíssima, como dados genéticos, por exemplo, a gente não se depara especificamente com a questão dos dados neurais. E para alguns, é apenas uma questão de interpretação. Estaria incluído como direito fundamental os dados neurais pela proteção de dados enquanto direito fundamental no Brasil. Mas para outros, a descrição, não é, a elaboração trazida enquanto dados sensíveis na Lei Geral de Proteção de Dados não é suficiente. E eu vou me filiando à segunda classe desse entendimento, achando cada vez mais que essa proteção ela tem que ser mais específica, porque eu enxergo um potencial dano diferente de outros danos, né, aos demais dados sensíveis. Eu enxergo um potencial dano não apenas individual, como também coletivo, né, na possibilidade de manipulação em massa de ideologias, a depender nas mãos de quem esteja aí o domínio dessa tecnologia. E todos nós sabemos que não está nas mãos de um Estado organizado o domínio dessas tecnologias, né? Está na mão do mercado, e esse mercado cada vez mais vem se impondo, desafiando, inclusive, soberanias, né? Como recentemente o Elon Musk desafiou aqui no Brasil a soberania a descumprir as ordens judiciais do nosso Supremo Tribunal Federal. E falando dele, né, da figura polêmica do X, do Elon Musk, eu parti principalmente da notícia que ele nos trouxe a partir da Neuralink, da implantação do primeiro chip neural, né? É bem verdade que chip neural não é uma novidade do ponto de vista científico, né? Já existem outros estudos a esse respeito, estudos anteriores a esse respeito, só que ele age isoladamente, efetivamente, não seja conferir acesso à cidadania nessa preocupação de acessibilidade, mas também de exercer um poder, né, e um domínio que ele pode alcançar através dos nossos dados neurais. E esse chip dele se diferencia dos demais estudados por diversas universidades. Ele é chamado do telepathy, né? Porque esse chip ele não se compromete apenas a uma acessibilidade funcional, né? Esse chip ele pode trazer um aumento de capacidade, de competência, a possibilidade de comunicação entre pessoas, a possibilidade de comunicação entre pessoa e máquina apenas pela atividade cerebral. E isso é extremamente sedutor, extremamente atraente. Mas, por outro lado, considerando que essa é uma tecnologia mais invasiva, né? Mas, por outro lado, isso pode trazer perigos, porque não há, sobretudo, transparência. Nós não sabemos, até a presente data, o que ocorreu com o voluntário que recebeu esse chip, a não ser o fato dele estar conseguindo jogar xadrez com a própria mente. Essa é a única notícia, efetivamente, que nós temos em relação a esse voluntário. Então, a falta de transparência, principalmente, é que já gera um potencial dano que requer uma prevenção, professor Ângelo, da forma como o senhor falou, em tutelas inibitórias, talvez, tá? E isso do ponto de vista mundial. E é claro que, cada vez mais, nós temos as indústrias de tecnologia, com base teóricas na neurociência, produzindo tecnologia para as pessoas com deficiência, tecnologias cada vez mais avançadas, com interface cerebral, com o uso da inteligência artificial. O ano passado nós pudemos assistir, né, acho que talvez aí na Europa, de forma mais antecipada, eu não sei, mas o exemplo da eletrocorticografia, né, que seria considerada uma tecnologia menos invasiva, mas que confere a possibilidade para aquelas pessoas que estão com paralisia, não só motora, como de comunicação, de passarem a se comunicar através de um avatar, através de uma inteligência artificial, através da medição direta
da atividade cerebral e magnética de uma pessoa. E aí a gente se pergunta também com relação ao nível de cognição e ao nível de consentimento, não é, que pode haver aí como sendo algo importante para validar esse processo. Então, na verdade, também como o Catalã falou, todos nós somos extremamente reféns, né, de uma sociedade da qual nós não podemos nos desconectar. Todos nós reconhecemos que a tecnologia, de um lado, é extremamente benéfica, e quando a gente de ser o meio através do qual se consegue a acessibilidade para as pessoas com deficiência, nós já estamos enxergando uma finalidade terapêutica extremamente benéfica. Não estou aqui falando que não hajam benefícios, né? Muito pelo contrário, mas é preciso ter muito cuidado para que essa janela de benefícios não sirva também para um alcance, uma dimensão onde o Estado brasileiro e o direito não possam exercer determinado controle sobre a proteção dos dados dessa pessoa, sobre o armazenamento e o tratamento dos dados dessa pessoa. Então, essa falta de transparência e o poder que se pode dar à manipulação desses dados é enorme. Então, dos riscos, né, e aqui eu acho que eu falei muito mais de riscos do que de benefícios, dos riscos, nós estamos agora assim, mais conscientes que seriam riscos que poderiam trazer danos não apenas individuais, como também danos coletivos. E na implantação de chips, né, eu comecei a pensar, sabe, Marcos Serra, numa possibilidade de definir ou compartimentalizar. O civilista aqui no Brasil ele tem mania de categorização, né? Embora eu seja uma libertária, eu reconheço que o Brasil é um país paternalista, libertário, mas eu comecei a pensar numa forma de categorização visando essa proteção, ou visando, talvez, identificar que tipo de acessibilidade poderia realmente atender ao que nós defendemos em matéria de dignidade humana, atender ao que nós defendemos em matéria de exercício da cidadania, conferir efetivamente essa inclusão de quem precisa, né? Como é que nós poderíamos classificar uma acessibilidade a fim de que pudéssemos dizer essa é possível se ponderada, essa é terminantemente proibida. Também me lembrei, a partir daí, professor Ângelo, do regulamento europeu, né, que mais ou menos classifica os riscos, e eu preciso dizer aqui, numa interseção, que um dos riscos que esse regulamento classifica como sendo um risco de alto nível é utilizado aqui no Brasil de forma franca, né? Então, assim, a leitura facial aqui nós temos para entrar em empresariais, para acessar escritórios, nós temos para acessar academia de ginástica. Então, assim, eu espero que a próxima regulação e que os nossos projetos de lei em matéria de inteligência artificial possa realmente se espelhar nos cuidados que o regulamento europeu vem tendo, né, e que são mais rigorosos do que muito se defende ainda aqui no Brasil e muito se pratica aqui no Brasil. Então, que tipo de acessibilidade nós poderíamos chamar de uma acessibilidade que deve ser garantida? Que tipo de acessibilidade nós poderíamos chamar de uma acessibilidade que deve ser ponderada, porque, né? E que tipo de acessibilidade nós teríamos que ter muito, muito cuidado? E aí eu meio que nominei, eu tinha até um material aqui para compartilhar com vocês, mas depois eu posso disponibilizar, professor Marcos. Eu meio que classifiquei essa acessibilidade dessa forma: acessibilidade funcional, acessibilidade utilitária e acessibilidade que eu chamei estética, né? Estética porque voltada a acrescentar algo que efetivamente as pessoas não precisam para a sua funcionalidade, né? Mas que também pode trazer muitas utilidades, desde que esse transhumanismo, porque a gente está falando de um transhumanismo, né, de uma interseção entre homem e máquina, desde que
esse transhumanismo seja um transhumanismo democrático, né? Ou seja, que dê acesso a todas as pessoas, e não um transhumanismo que tenha riscos de aprofundar desigualdades já existentes ou potencializar desigualdades já existentes. Então, por exemplo, o chip que já vem se utilizando aqui no Brasil de forma ainda muito restrita, mas o chip para implantação na mão para facilitar o acesso a locais públicos, a departamentos, para facilitar pagamentos com cartão de crédito diretamente, o chip dentro da mão para isso, seria algo que estaria podendo vir a causar danos somente naquela pessoa que decidiu efetivamente utilizar aquele chip, né, e para a utilidade prática da vida dele. Algo que deveria ser ponderado e o que eu poderia enquadrar assim mais essencialmente como acessibilidade utilitária, tá? Mas quando a gente fala de aprimoramento, a gente também é capaz de enxergar utilidades que seriam assim benéficas para toda a humanidade. Imagine vocês o que é o permitir que todas as pessoas pudessem, de uma hora para outra, serem bilíngues ou falarem mais, ou falarem todas as línguas, né? E facilitar aqui o nosso programa, né, professor Ângelo, professor Alejandro também, né? E nós não termos essas limitações, que são limitações que não são naturais, mas culturais, porque também não tivemos acesso, né, a todas esse conhecimento. Mas que bom seria que todos pudessem ter acesso. A questão é acreditar que todos terão acesso. E na medida em que a gente não acredita que todos terão acesso e que apenas uns terão acesso, porque nós não temos essa garantia de que todos terão acesso, o que nós enxergamos nesse aprimoramento é nada mais, nada menos do que um meio de aprofundar, porque nós vamos criar classes e subclasses humanas, né? Nós já criamos culturalmente classes e subclasses humanas com base em raça, com base em gênero, com base em várias situações, e essa seria mais uma situação de subclasse humana e, portanto, um transhumanismo altamente perigoso. E aí, já me encaminhando, que a ideia é só trazer uma reflexão, né, professores Marcos? Já me encaminhando assim para as reflexões finais, é importante também noticiar a todos aqui que não são do Brasil, a maioria né, que nós estamos passando por uma revisão do Código Civil, que agora praticamente já temos um anteprojeto ainda a ser formalizado, porque nós passamos e foi autorizado pela Comissão de Estudos do Código Civil a inclusão de um capítulo referente ao direito digital para trabalhar as várias relações civis. Mas o que é interessante, Marcos, eu não sei se você observou isso, é que no trabalho da subcomissão, que foi um trabalho que antecedeu o trabalho da comissão geral, havia uma proposta específica no capítulo de direito digital de proteção dos neurodireitos, da definição, né, do que deveria ser protegido, por que não deveria ser protegido. E no relatório geral, isso foi retirado completamente. De novo, nós retornamos, portanto, às incertezas, né, do que nós devemos proteger e até onde nós devemos proteger. Eu acho que o Brasil ele está num caminho que protegerá especificamente esses neurodireitos. Mas é importante, acima de qualquer coisa, nessa reflexão final e dessa classificação, enxergar que os dados sensíveis descritos na Lei Geral de Proteção de Dados realmente são insuficientes porque os danos que podem ser causados ali são danos diferentes dos que podem ser causados a partir do acesso de dados neurais. É preciso, né, também esclarecer que o exercício de uma autonomia ela não se dá de forma pura individualmente, ela requer análise do contexto, e ninguém que está no exercício, e ninguém hoje na sociedade digital tem plena autonomia, né? Marcos Catalã
colocou isso aqui muito bem. Me lembrei, professor Márcio Catalã, para uma oportunidade e outra, para a gente debater um pouco sobre os dark partners, né? E sobre a arquitetura das plataformas digitais que capturam e nos induzem e capturam também de forma neural e não invasiva a nossa atenção. Mas quando a gente fala de elementos mais invasivos, como esses que eu exemplifiquei, a gente pode tomar medidas preventivas mais rigorosas, né? Então, no meu entendimento, Marcos, para que nós possamos realmente alcançar uma dignidade humana que seja eh, acoplada à nossa proposta de Estado social e democrático de direito, primeiro, a gente pode permitir, a gente deve garantir a acessibilidade funcional e proteger os dados neurais daqueles que precisam da tecnologia para a inserção enquanto cidadania. A gente deve permitir uma acessibilidade utilitária de forma ponderada, desde que isso seja garantido democraticamente a todas as pessoas, né? E a gente, por enquanto, na situação e no contexto atual, nós teríamos que proibir qualquer acessibilidade estética voltada ao aprimoramento. E quando eu falei da subcomissão do Código Civil e da inserção dos neurodireitos, eu preciso dizer que na inserção dos neurodireitos, lá estava previsto o direito de aprimoramento cerebral, né? Então, fazendo essa classificação, é que eu trago para vocês essa ponderação, agradecendo mais uma vez, Marcos, a oportunidade de estar aqui e aguardando aí as próximas falas para também aprender mais. Obrigado, professora Rita, por respeitar o tempo, pelas excelentes reflexões. Eu fico imaginando aqui, a gente colocar num chip aqui os trabalhos da Zilda, que eu estou vendo aqui na sala, tá? Os trabalhos do Ângelo, todos reunidos, junto com a tese do Eduardo Busata, que acabou de defender, a vantagem que a gente teria nas próximas palestras que a gente fosse preparar em catalão. A gente vai continuar aqui a nossa conversa, vamos trabalhar um pouquinho agora sobre os desafios regulatórios da inteligência artificial na área da saúde. A professora Fernanda, além de múltiplas atividades, ainda coordena um curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, lá do Paraná. Eu sei que a gente vai aproveitar bastante as considerações dela. Fernanda, o microfone está liberado, a palavra é sua. Obrigado, Marcos Gerard Júnior, Marcos Catalã, pelo convite. Muito feliz por poder participar aqui dessa tarde. Prazer rever o professor Ângelo também, com o qual tive contato há algum tempo. Eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar depois da fala especialmente coordenada com o que a professora Maria Rita trouxe ainda há pouco para a gente, né? Não só porque nós trabalhamos com essa ideia da inserção das novas tecnologias na medicina a partir das necessidades efetivas e não só dos apelos mercadológicos, mas especialmente também eu tenho me preocupado nos últimos trabalhos com a questão da tecnologia assistiva, né? Porque hoje é muito sedutor a gente falar em inteligência artificial, a gente falar nas tecnologias de informação e comunicação, como é que elas vão fazer com a revolução na medicina, mas eu acredito que pouco estamos efetivamente discutindo sobre as necessidades do usuário para essas novas tecnologias. Então, quando nós falamos das dificuldades de regulação, de implantação, elas vêm intimamente ligadas também com essas ideias, né, de como garantir o acesso, no caso do Brasil especialmente ainda, de como garantir que o SUS continue tendo acesso universal, tendo integralidade, enfim, né? Então, é lógico que as tecnologias na informação e comunicação, elas revolucionam as formas como as pessoas se comunicam, como as pessoas interagem entre si, mas elas ainda têm inúmeros desafios. Nos trabalho recentemente que tive a possibilidade
de apresentar no livro, na obra coordenada por vocês, eu tratei da triagem, né? Que é uma coisa, assim, que parece tão boba, mas eu até separei, porque eu achei esse texto aqui, vou colocar aqui no chat para vocês o link. Vejam o que eu estou falando aqui, né? Será que fazer triagem com o uso de health bots, que é o que eu vou abordar daqui a pouco, o health bot está preparado para esse tipo de realidade? Quando o paciente chega ali e digita, tô com curuba. Que diabos é curuba? Eu acho que uma das melhores expressões que o brasileiro tem é nó nas tripas. Aí ele digita lá no aplicativo, né, sintoma, nó nas tripas. Será que esse HealthBot está preparado para lidar com essas expressões populares que fazem parte de um lexo próprio das populações brasileiras, das regiões brasileiras e que variam de local para local, né? Por exemplo, agora estava conversando com a minha sobrinha ainda há pouco, ela falou que ontem receberam uma paciente para atender que ela queria a renovação da prescrição dela, da receita dela para cocaína. Assim, prescrição. Até conversarem, puxar prontuário, etc., era codeína, né? Então, além das variações dos nomes, nós temos esse lexo próprio que me parece que as tecnologias que a gente ainda tem disponíveis não são suficientes e não dão conta desse vocabulário do atendimento. E por isso que, quando nós falamos de tecnologia assistiva, e a professora Maria Rita também ponderou no falar dela, não é só garantir ou manusear os equipamentos, mas é garantir que esses equipamentos também deem conta das realidades, e no caso da medicina, das realidades dos pacientes, dos usuários. Né? Então, é lógico que o uso das TICs permite o desenvolvimento de ferramentas que podem melhorar e, com certeza, melhorarão os serviços de saúde e a otimização desses serviços, mas, de fato, nós precisamos ter cuidados, e os cuidados com a parte regulatória envolvem também esse olhar para o usuário dos sistemas. Então, eu foquei minha fala, até aproveitando a participação na obra, foquei minha fala na questão da triagem. Triagem médica, né? A origem da palavra é a origem comum, é a origem popular que conhecemos, é uma palavra de origem francesa, que significa classificar, organizar. Ela é, então, associada a um processo de separar. No caso da saúde, a gente foca na ideia de estratificação, especialmente estratificação de risco. Essa classificação na saúde ela é importante porque também lá na ponta os profissionais de saúde enfrentam questionamentos diários com relação à priorização no atendimento. É o idoso que quer ser priorizado porque ele tem prioridade legal, a pessoa com deficiência, todos querem a sua prioridade, só que a medicina não trabalha apenas com as prioridades legais. E nós não podemos trabalhar só com as prioridades legais. Nós temos as priorizações que decorrem das situações de urgência, emergência, das condições de saúde, dos eventos de saúde. E muitas vezes, sim, né, o idoso vai ser, usar a expressão passado para trás, né, na fila, porque existe uma urgência que precisa de uma intervenção imediata. E nem por isso se está a ferir a regulamentação especial de proteção do idoso. Então, triagem é processo. E daí, como triagem é processo e é um processo dominado por protocolos, obviamente, a indústria ofereceu o quê? Protocolos eletrônicos. Vamos transformar esses protocolos em softwares. E agora, softwares que utilizam também inteligência artificial, né? Então, se ela é esse processo sistemático de avaliação do paciente, pode ser feito através de protocolos, pode, só que ele exige uma capacidade de interpretação, uma capacidade de discriminação e de avaliação que vai determinar o nível de atendimento, a urgência no atendimento, evitar agravos,
garantir o atendimento no momento adequado, no momento oportuno, assegurar a assistência humanizada, né? E isso tudo, se nós formos efetivamente trabalhar com os sistemas informáticos, nós vamos precisar garantir que esses sistemas não sejam tão automatizados ao ponto de simplesmente ignorar realidades que informam, que fazem parte, obviamente, da triagem. Então, o que seriam características específicas dos health bots, né, que são esses robôs que auxiliariam na triagem? Bom, eles têm que valorizar pressupostos como rapidez na execução, facilidade de compreensão, facilidade de implantação, ser reproduzível, ser dinâmico, ou seja, eles têm que ser capazes de evoluir com o tempo e com os conceitos médicos. E vejam, recentemente o Ministério da Saúde divulgou a tradução da Classificação Internacional de Doenças. Essa tradução, ela levou 2 anos para ser feita, vai levar mais 1 ano para ser implantada. Será que esses sistemas, eles estão... eles autorizarão, ou eles conseguirão acompanhar a forma como a medicina realmente hoje evolui? Enfim, então, a triagem, ela pode ser, ela ocorre em vários momentos de atendimento. Então, nós temos triagem clínica, que vai avaliar o estado global do paciente, nós temos a triagem de saúde mental, que avalia as questões psicológicas e psiquiátricas, nós temos triagem ambulatorial, que utiliza os serviços de baixa complexidade, cada uma delas com seus métodos, cada uma delas com seus protocolos. Exemplo, nas unidades básicas de saúde, nas urgências e emergências brasileiras, se optou por utilizar o protocolo de Manchester. Então, o protocolo de Manchester é um protocolo criado em 1997. Hoje, no Brasil, a regulação diz que esse protocolo só pode ser realizado por profissional de saúde de nível superior. E aí já vem o primeiro problema. Se eu tenho hoje prefeituras, como nós temos aqui no Paraná, prefeituras adquirindo softwares para realizar triagem, nós já estamos ferindo o regulatório. Nós já temos um problema regulatório. Por quê? Porque nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, que é lá de 2002, dizendo que só quem realiza triagem é profissional de saúde de nível superior. E se eu implanto um sistema informatizado, não há profissional por trás dele. É o sistema que está realizando com base nas informações previamente definidas, né? Bom, além disso, o Manual de Classificação de Risco do Ministério da Saúde esclarece, e é uma ferramenta que vai ser utilizada para organizar fila de espera, para propor ordem de atendimento, que não é a ordem de chegada, é a ordem por critérios clínicos, como eu falei ainda há pouco. Ela tem essa questão de garantir o acesso no tempo certo, de organizar a equipe, de promover trabalho em equipe, de promover avaliação integral do paciente, etc. Mas, como tal, obviamente, essas ferramentas elas devem garantir acessibilidade. Então, quando nós falamos ali dos health bots, eles são robôs, eles são aplicações, eles são sistemas inteligentes desenvolvidos para atender e cuidar. E daí a gente vai ter várias classificações de health bots aí no mercado. Nós temos personal health bots, que são aqueles que utilizam, que auxiliam em cuidados individualizados, e eu não estou falando de sistemas inacessíveis ou caros, eu estou falando daquele sistema que está no celular aí de muitos idosos, ou até de nós, alguns usamos, que são sistemas, por exemplo, que lembram o usuário de como gerenciar os seus medicamentos no dia a dia. Isso é um health bot, né? E isso hoje no mercado brasileiro está sem regulação alguma. Eles são oferecidos pelos ambientes virtuais das grandes big techs aí, mas não tem uma regulação específica. O que tem regulação hoje? Por exemplo, os robôs cirurgião, surgical robots,
né, que são aqueles que auxiliam nas telecirurgias e nas cirurgias robóticas. Mas temos também health bots que auxiliam em reabilitação, como fisioterapia. Temos os robôs de telepresença que auxiliam em atendimentos remotos de saúde, interagindo em tempo real com os pacientes. Temos mais recentemente, e isso também é algo que eu acredito que precisa ser melhor avaliado nas questões regulatórias, por tudo que a professora Maria Rita acabou de pontuar, que são os social robots, ou seja, que são aqueles que são os robôs utilizados para dar suporte emocional. E aqui não estou falando só suporte emocional a pacientes, mas, por exemplo, nós temos robôs que são desenhados especificamente para dar suporte ao luto, alguns para dar suporte ao idoso, enfim, né? Mas, como falamos, hoje, sem regulação nenhuma, estão entrando no mercado aí com força total, né? Bom, então, quando nós falamos de health bots, nós estamos falando de o apelo de mercado, né, desses equipamentos, desses dispositivos, são de que os usuários não precisariam de novas habilidades para manusear esses health bots, justamente porque eles teriam interfaces muito simples de serem utilizadas, já estariam tecnologia, já estão sendo usados em alguns serviços de saúde, etc. Essa é uma premissa que facilmente nós conseguimos desconstruir aqui no Brasil. Né? De fato, nós temos hoje mais números de linhas de celulares do que pessoas. Mas, de fato, também nós podemos afirmar que 75% da população é analfabeta funcional. E isso inclui também a interpretação das questões que esses health bots vão utilizar para fazer eventual triagem clínica. Né? Então, se eu pergunto qual é o sintoma, o health bot, a pessoa responde lá, tenho baticum. O que é o baticum? Né? Baticum significa que ela está com o quê? Com arritmia cardíaca, que ela está sentindo ali uma indisposição na área do coração. Mas o health bot vai conseguir interpretar? Eu não sei, mas com né, as experiências que eu tive com chatbots, não health bots propriamente, mas com chatbots, se você não responde exatamente aquilo da forma como o protocolo foi montado para esse robô, ele não vai te responder, ele vai falar que ele não entendeu, ou ele vai te dar uma resposta que não é suficiente. E se a gente está falando de triagem, isso é muito sério. Por quê? Porque ele pode entender que aquela pessoa não precisa ser priorizada na fila de atendimento, por exemplo, quando na verdade ela está apresentando sintomas cardíacos importantes que devem justificar eventualmente um atendimento imediato. Né? Então, se é verdade que os health bots podem organizar melhor processos, agilizar as entregas, organizar melhor a equipe, isso só vai acontecer se os usuários estiverem aptos a utilizar com presteza, a necessidade da educação formal e informal para o uso desses mecanismos se apresenta de uma maneira muito importante. A própria Organização Mundial da Saúde, ela trabalha com uma ideia de fazer a alfabetização em saúde, então a gente não está nem falando de alfabetização geral, alfabetização para a saúde, que é o básico, é você entender que saneamento básico faz parte da sua saúde, que as regras de higiene básica fazem parte da sua saúde e assim por diante. Né? Além disso, obviamente, nessas situações, os chatbots, eles têm que estar integrados com outros aplicativos para garantir agilidade, né? E daí vem toda a questão de interoperabilidade, e aqui eu quero já está quase no meu horário, mas eu quero relatar uma experiência que veio de uma iniciativa do CNJ da semana passada, divulgada pelo CNJ e pelo Colégio de Notários do Brasil, que eles criaram um sistema para que a pessoa possa declarar se é doadora de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Né? Eu já posso declarar para vocês que é uma iniciativa, infelizmente, fadada ao insucesso. Por quê? Porque o sistema é difícil de ser utilizado. Eu tentei e não consegui.
Tá? Por quê? Porque vinculou, por exemplo, com a assinatura do e-notariado. E-notariado, se eu caio num cartório que eu não tenho assinatura, eu tenho que ir lá no cartório fazer o cartão de assinatura. Aí, depois que eu fiz e que o cartório confirmou a assinatura, que seria uma assinatura digital, ele ainda tem, eu tenho que agendar uma videoconferência com o cartório para ele gravar que eu estou confirmando aquilo que eu declarei digitalmente. Não serve para a realidade brasileira. Não serve para aquilo que supõe querer, que é, né, aumentar o número de adesões ao sistema de doações de órgãos, tecidos e parte do corpo humano. Então, infelizmente, quando nós falamos de aplicação de sistemas informáticos na medicina, toda a parte de regulatória ela não pode ser voltada apenas às questões tecnológicas e muito menos às questões médicas. Se elas estão dissociadas das necessidades do paciente, das necessidades dos usuários, esses produtos, esses dispositivos podem trazer mais prejuízos à assistência médica do que promover assistência integral, né? Então, inteligência artificial ela tem esse potencial de capacitar pacientes e comunidades para assumir o controle dos cuidados da própria saúde, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, isso só vai acontecer se esses sistemas estiverem aptos a proteger a autonomia dos profissionais de saúde e dos pacientes, se estiverem aptos a promover o bem-estar humano, segurança humana e interesse público, se garantirem transparência, explicabilidade e inteligibilidade, se promoverem responsabilidade e prestação de contas, accountability, se assegurarem inclusão e equidade e se promover inteligência artificial que seja responsiva e sustentável. Está lá no guia da organização, né? Então, o otimismo tecnológico e o apelo sedutor do solucionismo digital são fortes, são presentes, mas não são por si suficientes para remover barreiras sociais, estruturais e econômicas que afetam diretamente o sistema de saúde brasileiro, seja o público, seja o privado. Eu acho que era isso que eu queria pontuar para vocês. Hoje, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito feliz de poder participar dessa tarde. Nós que agradecemos, professora Obrigado. Fernanda. Catalã, vou com você. Já apresentei Fernanda, agora com você. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Rita. Muito bom ouvir vocês e ver como vocês dialogam também em temas tão convergentes e que fazem parte cada vez mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Antes de dar sequência ao seminário, eu quero saudar aqui uma pessoa muito especial, Marília Sampaio. O Judiciário precisa de mais pessoas como você, Marília, aqui nos escutando, poderia estar aqui conversando conosco também, ela tem um talento absurdo. Então, a saúdo, tenho certeza que sua presença muito nos honra. Bem, as nossas cerejinhas do bolo são Eduardo Bussata e Marcos Erhardt. Eduardo vai conversar com a gente sobre o tema que ele desenvolveu no seu doutorado. Ele provavelmente é o doutor, a gente nunca se cansa dessa piada horrível, é o doutor mais fresco dessa sala. Eduardo foi um amigo de longa data, de um talento absurdo, enfim, que combina com o meu paletó. A gente ajustou isso antes para as cores aqui estarem bem harmônicas. O Eduardo, aliás, cujo livro sairá dentro em breve, trabalho excepcional, eu tive a alegria de compor a banca do Eduardo, e o trabalho verdadeiramente excepcional. E Marcos depois fecha a nossa atividade de hoje. Percebam que estamos todos cuidando do tempo, falando sobre os desafios da regulação das aplicações de inteligência artificial. Eduardo, eu não o disse, explorará a questão da ductibilidade num universo de imputação, de fatores de imputação do dever de reparar ligados à proteção de dados. Enfim, me calo, agradecendo mais uma vez a presença de todos que fazem essa tarde uma tarde tão agradável. E a palavra já com o Eduardo, eu vou só, Catalã, tirar aqui os destaques da gente, para poder a gente dar o espaço para o nosso amigo Eduardo começar. Meu caro, com você.
Professor Marcos Catalã, professor Marcos Erhard, que felicidade estar aqui com todos. É realmente um seminário impecável. Estamos aí com quase 2 horas de trabalho e parece que começou agora, tamanho a fluidez e perfeição com que todas as falas correram. Cumprimento os professores, então, que me antecederam aí na pessoa do professor Ângelo, que terei a felicidade de conhecer pessoalmente dentro em breve, lá em Reggio Calabria. Cumprimento também a plateia, o que faz na pessoa dos meus queridos amigos Hilda Consalter e Ricardo Canã, que nos prestigiam aqui. E realmente para mim é uma honra muito grande falar desse tema que me é muito caro, que é a responsabilidade civil, o direito de danos dentro da questão de proteção de dados pessoais. Como nós sabemos, tão logo a LGPD foi sancionada, a grande discussão típica de direito civil nela foi justamente a questão da responsabilidade civil tratada lá nos artigos 42 e seguintes. Seria essa responsabilidade civil uma responsabilidade civil baseada na culpa? Ou então o fator de imputação seria objetivo, já que não exigiria culpa? Enfim, o fato é que, diferentemente do que acontecia até então na legislação brasileira, o diploma legal não trouxe no seu texto a expressão com culpa ou independentemente da existência de culpa, o que gerou aí, pelo menos, vamos dizer assim, duas posições antagônicas, né? Aqueles que defendem a responsabilidade civil subjetiva e aqueles que defendem a responsabilidade civil subjetiva. Me parece que para que a gente possa tratar dessa questão de uma forma a efetivamente concretizar o direito fundamental à proteção de dados, a discussão precisa ser ampliada. Primeiro, para abranger também a prevenção, e segundo, para que a gente considere o concreto grau de risco da atividade de tratamento de dados. Afinal de contas, quando nós falamos de tratamento de dados pessoais, nós temos lá, de um lado, pessoas jurídicas dedicadas a isso, como as Big Techs, a Google, a Microsoft, a Amazon, Facebook, que riscos para os direitos personalíssimos de uma forma bastante considerável, riscos esses que afetam bilhões de pessoas no mundo todo. E, de um outro lado, a gente tem o advogado tratando dados pessoais do seu cliente, dados muitas vezes que são dados meramente de qualificação para propor a ação judicial e por aí afora, e eu não consigo pensar que a gente possa dessas duas situações de risco absolutamente distintas, pensar num regime único de responsabilidade civil. Né? Então, começando da questão da prevenção, nós aprendemos com a medicina, né? E a pandemia que estava aí há pouco tempo nos ensinou também que prevenir é melhor do que remediar. Essa lição foi aprendida pelo direito ambiental há muito tempo já, especialmente com os princípios da prevenção e da precaução, justamente tendo em conta a irreparabilidade do dano ambiental, né? A supressão de uma espécie, a supressão de todo um ecossistema é irreparável. Não tem como voltar atrás e, por isso, então, nós temos que proteger o meio ambiente, evitando com que os danos ocorram, atuando, portanto, preventivamente. Esse que talvez seja o maior legado do direito ambiental, do ponto de vista da ciência jurídica propriamente dita, passa a ser, então, no meu modo de ver, um paradigma de reinterpretação de todo o direito, especialmente naqueles casos em que o sujeito, com sua atividade, cria risco para bens jurídicos alheios. Então, nessa circunstância, cabe a ele agir de forma preventiva, praticando, então, atos, criando mecanismos para evitar que o dano ocorra, o que significa dizer mitigar, reduzir e, quiçá, se possível, exterminar o risco existente na sua atividade, seja ela qual for.
Então, se impõe isso, inclusive, a professora Maria Rita falou da comissão que está revendo o Código Civil de 2002, inclusive isso é pensado lá na parte da responsabilidade civil, se prevê, então, uma espécie de um dever geral de prevenção, no sentido de se atuar de forma antecipatória para evitar que os danos ocorram. E a LGPD segue essa temática, ou essa tendência. Podemos mesmo até dizer que boa parte da LGPD pode ser reduzida ou pode ser entendida de um âmbito preventivo. Inclusive, o professor Danilo Doneda entendia dessa forma, sob esse foco pouco explorado da LGPD, que é a sua prevenção. Isso fica evidente de todo o seu texto, mas especialmente dos princípios do artigo 6º, prevenção, segurança. Esses 3 princípios exigem, no meu modo de ver, a tomada de medidas antecipatórias, né, criando assim, então, uma abordagem baseada no risco, porque, afinal de contas, se exige que essas medidas, então, sejam aptas e adequadas a mitigar o risco, a prevenir a ocorrência de danos, a dar segurança aos os titulares dos dados pessoais, e aptidão e adequação são 2 qualidades dos atos, das ações, que somente se pode aferir diante do caso concreto. Eu não consigo pensar em adequação ou em aptidão de um ponto de vista abstrato. Afinal, o que pode ser adequado para e apto para prevenir riscos numa bicicleta, certamente não será adequado e apto para prevenir riscos decorrentes de um veículo automotor, e também não será em relação a uma aeronave. Da mesma forma, em relação aos dados pessoais, aquelas práticas ou aquela cultura organizacional, ela será distinta para a Google e para o advogado, nos exemplos que nós citamos anteriormente. Então, vejam, senhores, a abordagem baseada no risco que vem sendo defendida sob a égide do RGPD e que entendo também aplicável ao direito brasileiro tem justamente em conta essa adequação e essa, como a professora Fernanda nos falou, estratificação de risco. Ela nos disse lá em relação à medicina, e pego essa expressão aqui em relação aos riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais. Cabe, então, ao agente de tratamento estratificar o risco da sua atividade de acordo com as características próprias dessa atividade, como volume, tipo de dados tratados, tecnologia, enfim, o risco em si que gera para o direito do titular, a fim de que, então, mapeados esses riscos, se possa atuar criando medidas antecipatórias ao danos, medidas, então, que mitiguem esse risco, fazendo com que a atividade se torne, então, menos arriscada ou, quiçá, numa situação ideal, tenha um risco próximo de zero. Portanto, a gente pode dizer que a extensão dos deveres de prevenção e precaução é calibrada. A extensão dos deveres dos agentes de tratamento de dados é calibrada, é escalada de acordo com o risco do caso concreto. Então, essa abordagem baseada no risco, refiro novamente, é uma abordagem que só pode ser pensada de acordo com o caso concreto, de acordo com cada atividade. Quais são os riscos daquela atividade específica e quais são as medidas pontuais a serem tomadas a fim de que esses riscos sejam minorados. E no tocante à reparação, também há necessidade de adotarmos o risco concreto da atividade. Por que isso? Veja, se nós temos a LGPD adotando essa classificação de risco, essa escalabilidade de risco para determinar a extensão dos deveres
de prevenção, dos deveres de antecipação que impõe aos agentes de tratamento de dados, assim também tem que o ser por uma questão de coerência em relação à responsabilização por danos. Né? Não só o risco concreto é relevante no pré-dano, mas também no pós-dano, na parte reativa do direito. Então, nessa circunstância, nós temos que defender, no meu modo de ver, uma responsabilidade que chamei de responsabilidade civil dúctil, uma responsabilidade flexível, que seja justamente proporcional, né, ao risco criado pela atividade, no sentido de quão mais gravosa for a atividade de tratamento de dados pessoais, na sua concretude, mais gravoso será o regime de responsabilização civil do ofensor, seja em relação ao fator de atribuição, culpa ou responsabilidade civil objetiva, seja mesmo em relação às exclusões do nexo de causalidade. Cito como exemplo em relação a essa última questão da exclusão do nexo de causalidade. A LGPD diz que o ato de terceiro alheio à atividade pode ser considerado como excludente do dever de reparar do agente de tratamento de dados. Vamos pensar isso sob o ponto de vista de um ataque hacker. Me parece que isso pode, de fato, ser um excludente do nexo de causalidade em algumas situações, como naquelas em que o tratamento de dados é essencialmente acessório à atividade da pessoa, à atividade profissional da pessoa, como no caso do advogado. Veja, se há uma invasão de hackers no meu computador e alguns dados são vazados, me parece que, a depender das circunstâncias, nós podemos verificar que não houve aí um nexo de causalidade. Esse fato de terceiro exclui essa relação de causa e efeito. Já em relação a um ataque hacker, por exemplo, a um banco de dados de genoma, de DNA humano, que são dados sensíveis, que podem, inclusive, gerar aí possibilidades de armas químicas dirigidas a um percentual da população específica e por aí afora, ou seja, onde o risco é muito maior, me parece que o ataque pode ser considerado uma excludente da responsabilidade. Então, vejam os senhores, volto a insistir nesse ponto, nós temos que pensar no risco concreto da atividade para definirmos efetivamente qual é o regime de responsabilização civil aplicável àquela situação. Vejam que há uma tendência considerável a se considerar o grau de risco para fixar a responsabilidade civil, como, por exemplo, o professor Ângelo citou, a questão do regulamento europeu, recente regulamento europeu sobre inteligência artificial, que estabelece, então, que há riscos inadmissíveis, riscos altos, onde a responsabilidade é objetiva, riscos menores, onde a responsabilidade civil é subjetiva. Da mesma forma, o projeto de lei brasileira segue esse padrão também de classificar o risco para definir o regime de responsabilidade. O que proponho aqui é um pouco distinto, porque não se leva em consideração uma classificação prévia do risco, mas sim o risco concreto da atividade gerada, o risco gerado pela atividade concreta de tratamento de dados pessoais. E isso, no meu modo de ver, acaba trazendo um ganho importante, apesar da complexidade da aferição, traz um ganho importante porque as medidas de antecipação ao dano, as medidas de mitigação do risco tomadas pelo agente de tratamento devem ser consideradas na aferição desse concreto grau de risco e no consequente regime de imputação de responsabilidade civil. Então, vamos imaginar uma situação em que o risco é altíssimo, em tese, mas que, aplicadas as medidas de prevenção aptas e adequadas, como diz a lei, há uma redução considerável do grau de risco.
eu devo, então, aplicar um regime menos gravoso a esse caso, ante os efeitos gerados pelas medidas de antecipação. Isso cria, portanto, uma espécie, para utilizar aqui a linguagem do professor Bobbio, uma espécie de função premial, uma função positiva ao direito de danos, que faz com que, então, os agentes de tratamento de dados sejam economicamente instados, induzidos a atuar na prevenção dos danos, a fim de que eles não só reduzam o número de fatos danosos, como também, no caso do dano vir a ocorrer, eles estejam sujeitos a um regime de responsabilidade civil menos gravoso, ou seja, onde eles tenham maior chance de obter a não condenação. Muito na responsabilidade civil objetiva, isso a gente vê lá desde do livro do professor Agostinho Alvim, é justamente de que a responsabilidade objetiva não diferenciaria o bom do mal prestador. Ou seja, que o agente que atua diligentemente e comete um dano responde objetivamente, e aquele que não liga, que não toma nenhuma medida, que age mal, também responderá objetivamente. Essa forma de ver que eu tenho defendido faz com que essa crítica não exista mais, porque justamente nós conseguimos, então, conceder um regime menos gravoso de responsabilidade civil àqueles agentes que atuem de forma ótima ou superabundante em relação ao exigido na prevenção. Então, vejam, senhores, concluindo aqui a minha fala, que a criação dessa função promocional do direito de danos, especificamente em relação à proteção de dados pessoais, pode contribuir para a concretização do direito fundamental à proteção de dados. Até mesmo porque a gente sabe que prevenção é muito melhor do que reparação, especialmente nessa matéria em que é tão difícil a verificação do dano em si. Nós sabemos, o STJ, o ano passado, firmou o entendimento, espero que seja revisto dentro em pouco, de que há necessidade da prova do dano moral efetivo para impor o dever de indenizar. O professor Ângelo nos fala a respeito do entendimento na Itália, de que haveria uma espécie de perdão do dano de bagatela, ou que o dano de pequena monta não seria indenizável. Então, todas essas circunstâncias contribuem para que a gente tenha que priorizar a prevenção em relação à reparação. E isso pode ocorrer, então, através dessa forma de analisar a LGPD à luz da Constituição, e, portanto, aquilo que foi visto inicialmente como um equívoco do legislador, de não estabelecer qual é o regime de responsabilidade civil do artigo 42, no artigo 42 e seguintes da LGPD, na verdade, acaba importando numa virtude, pois permite, então, que essa releitura, essa hermenêutica constitucional, nos leve a uma maior, pelo menos em tese, concretude do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Obrigado. Obrigado, meu amigo Eduardo. Você foi cirúrgico no que você trouxe para a gente. E vou pedir licença ao Catalã, que estava presidindo aqui a nossa mesa, já que esse é o último momento de fala, quem fala por último tem chance de ouvir as outras exposições, de situar quem chegou durante o nosso seminário. A gente começa a tarde muito bem com o professor Ângelo tratando do Regulamento de Inteligência Artificial Europeu, mas chamando atenção para um detalhe importante. Já não é uma diretiva, é um regulamento. Ele tem força vinculante. Eu quero ligar o que o professor Ângelo falou com o que Fernanda falou sobre health e chatbots aqui. Parece uma coisa meio improvável, né? Mas quando a gente começa a estudar inteligência artificial, muita gente chama a atenção para um detalhe importante. Uma das vantagens de você automatizar o sistema é que você pode ter o tratamento uniforme automaticamente em todos os lugares. Então, imaginem, por exemplo, quando Fernanda traz para a gente a questão da tradução do Código Internacional de Doenças.
Tem médicos que vão utilizar a tradução, tem médicos que vão utilizar a versão original, e a informação não chega para todo mundo na mesma velocidade. Aqui na sala tem gente que ouviu falar sobre o anteprojeto de atualização do Código Civil, tem gente que acompanhou os debates, mas não teve acesso ao texto, tem gente que teve acesso ao texto e acompanhou os debates. Então, a informação chega para a gente em momentos diferentes. Quando você aplica inteligência artificial, você utiliza automação para essas situações, você consegue um nível de padronização dessas questões que pode ser bom ou pode ser ruim. E aqui eu volto para o que o professor Marcos Catalã colocou aqui. Ó, a gente está falando sobre o uso da tecnologia e não da tecnologia em si. A gente tem que separar esses dois momentos e ter isso muito claro na nossa análise, na nossa pesquisa, tá? Depois que a gente faz essa primeira observação aqui, risco apareceu na fala do professor Eduardo, na fala da professora Rita, na fala do professor Ângelo, e a gente tem que ver como o risco vem sendo tratado de modo diferente em cada experiência local, em cada experiência regional. Aqui eu passo para a fala do professor Alejandro. Direito a me enganar, o direito a errar, o direito a ter a possibilidade de aprender com os meus desacertos, de evoluir, de repensar aquilo que eu fiz, tá? Então, o que é que acontece? Nessa pasteurização e nessa automação, a palavra é padronizar. Quando eu padronizo, eu deixo cada vez mais impessoal. Como é que eu vou tomar decisões em relação àquilo que nunca aconteceu? Porque esse nível de certeza, de segurança, que protege as externalidades negativas, que foi tão bem colocado aqui, é muito útil quando você olha para trás e você consegue comparar como era sem aplicação e agora com a utilização da inteligência artificial. Mas quando a gente estiver diante de um desafio novo, o que é que a gente vai fazer? Aqui vem a discussão de uma reserva de humanidade, de um limite intransponível, que eu acho que é algo que vale a pena mencionar. Passando para o professor Catalã, ele não disse que quer ser congelado. Eu e o professor Eduardo Busato podemos ficar encarregados de congelar o professor Catalã no momento adequado, né, professor Eduardo? Eu tenho certeza que você divide essa empreitada comigo. Resta saber se só a cabeça a gente corta, tá certo? Ou se a gente vai congelar o professor Catalã integralmente. Mas vejam que ele passeou. É precisar de uma caixa bem grande para pôr na cabeça. A gente falou da criopreservação, a clonagem e de diferentes aplicações. Isso me chama a atenção, porque quando a gente fala de inteligência artificial de regulação, para muita gente isso é um campo do direito. Isso não é mais falar de uma tecnologia. Vejam quantas aplicações a professora Rita colocou aqui. Tradicionalmente, quando a gente fala de direito civil e de pensamento, a gente fala de reserva mental. E meu professor me ensinava que reserva mental a gente não regula. Enquanto você não manifestar a vontade, você não exteriorizar aquilo, você está fora do escopo, fora do âmbito de proteção do direito. E a professora Rita vem aqui discutindo a relação de LGPD e dos neurodireitos, eu concordo com ela. Será que isso é suficiente para o nosso sistema? Acredito que não. Mas a comissão, professora Rita, também chegou à conclusão que não havia maturidade e não havia consenso dentro dos 40 membros da comissão para propor no anteprojeto do Código Civil uma disposição específica para isso, como aconteceu, por exemplo, no Chile, que a gente tem uma referência no próprio texto constitucional em relação à proteção de neurodireitos. Mas da fala da professora Maria Rita, eu quero chamar a atenção para vocês para novas assimetrias. Ó, tem gente que anda a pé, tem gente que anda de moto, tem gente que anda de carro. Mas tem gente que anda de carro a combustão, tem gente que anda de carro híbrido, tem gente que anda de carro elétrico. Isso acontece com os objetos que integram o nosso patrimônio. E o que é que a gente vai fazer quando essas assimetrias dizerem respeito a nós mesmos? O que a gente consegue ouvir, o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue ver, o que a gente consegue armazenar de informações e como é que a gente vai utilizar esse tipo de situação. Eu vou destacar ainda da fala da professora Fernanda os apelos e a sedução do mercado. Tudo que é tecnologia é bom, tudo que é tecnológico é descolado, e a gente, às vezes, não presta atenção ao risco inerente, tá? E não se preocupa com as necessidades. Conversando com um médico recentemente, Fernanda, ele tinha 2 pacientes irmãos, os 2 tinham o mesmo problema, os 2 necessitavam de cirurgia, mas por conta da localização do tumor de um deles, era necessário cirurgia robótica para um melhor resultado. Para o outro, não.
e aquele que foi prescrito uma cirurgia tradicional não robótica estava indignado como é que o irmão ia utilizar o robô e ele não ia utilizar o robô. Ele estava mais preocupado com o robô do que com as necessidades específicas e com a opinião do profissional sobre aquele assunto específico. Compartilho suas preocupações com o e-notariado, tá? E com a dificuldade da gente colocar em funcionamento uma plataforma de consultar os possíveis doadores de órgãos, e a gente nem entrou na discussão se a plataforma vai suprir a posição da família na hora que as comissões de transplante forem efetivamente executar isso. Só esse ponto daria uma tarde para a gente discutir esse assunto. Meu caro Eduardo, eu vou pegar o que você falou e tentar colocar num exemplo para começar a minha fala. A gente está falando de um incidente de segurança, aconteceu um vazamento de dados. Numa empresa ou com um profissional que utilizou todas as técnicas de segurança disponíveis no mercado, firewall, atualização de antivírus, um programa que segue as regras de criptografia, mas mesmo assim o vazamento aconteceu. E a gente vai ter que separar se eu sei quem é o responsável pela invasão do sistema ou se eu estou numa situação pior ainda. Eu não vou nem conseguir identificar quem foi o responsável pela invasão do sistema. A conta vai chegar para a gente. Os nossos colegas portugueses, quando começam a tratar desse assunto, normalmente sugerem um sistema onde seguros vão fazer parte da realidade futura, dando a impossibilidade do nosso sistema atual lidar com essas questões. E aí eu chego no ponto que eu queria dividir com vocês, que é a questão da vulnerabilidade, cada vez mais agravada e cada vez crescendo a passos largos, que todos nós sentimos, tá? E a gente, às vezes, não percebe que estamos num relacionamento ou numa relação negocial que o outro lado está utilizando alguma ferramenta de inteligência artificial. Se a gente não sabe que estão utilizando aquela tecnologia para a gente não consegue nem se defender. O cenário é de um entrelaçamento do digital e do analógico progressivo. Há quem escreva sobre o assunto. Por exemplo, a professora Cláudia Lima Marques, num trabalho recente, já fala que, no futuro próximo, talvez a gente não consiga ter nenhum tipo de interação humana sem que a gente tenha uma base digital comum, seja por meio de comunicação, seja para a troca de informações, mas o digital vai estar presente nas nossas vidas. E aí vem o problema que Rita colocou, que a professora Fernanda colocou, que Alejandro falou, o professor Ângelo colocou. A gente tem usos diferentes, diferentes compreensões sobre o assunto, e diferentes necessidades de aplicação de inteligência artificial hoje. Então, quando a gente fala de regulação da inteligência artificial, se eu ouvir um desenvolvedor de aplicações, ouvir um usuário ou ouvir o consumidor, eu vou ter diferentes perspectivas para um mesmo assunto. Hoje, quando a gente fala de regular a inteligência artificial e a gente vai para um evento de desenvolvedores, o que a gente mais ouve é: cuidado para vocês não matarem a inovação, cuidado para vocês não tornarem-se um obstáculo que impeça o desenvolvimento. E esse lado é o lado organizado, que faz o lobby no Congresso. No sentido oposto, tem que estar na ponta final, são os usuários, somos nós consumidores, desorganizados e normalmente sem ninguém para falar pela gente. A gente tem que buscar aí um caminho, um meio termo em relação a esse assunto. E a gente começa perguntando quais são as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis para a maioria. Será que a maioria vai ter acesso os sistemas de defesa e de boas práticas que o professor Eduardo Busata falou nos seus computadores de casa, nas suas relações de pequenos negócios? Será que a maioria compreende como é que são as vicissitudes para você fazer uma programação em relação a esse assunto? Para quem a gente está regulando a inteligência artificial? Para 220 milhões de brasileiros ou para 5% da população e quem detém o poder econômico? É algo que se começa a discutir. Eu acho que nesse evento vale a pena chamar a atenção para isso. Recentemente, a gente teve alguns eventos no Brasil tratando da regulação, e deixa eu explicar uma coisa para os estudantes de mestrado, de doutorado que estão dando os primeiros passos. A gente não tem uma regulamentação específica ainda sobre inteligência artificial. Se eu volto no tempo, a gente tem um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, e quando chega no Senado Federal, para de tramitar. O presidente do Senado convoca uma comissão de juristas para apresentar um substitutivo, uma alternativa ao texto que foi apresentado e foi aprovado pela Câmara dos Deputados.
O projeto dessa comissão dos juristas foi entregue ao presidente do Senado em dezembro de 22. E, ao longo do ano passado, o que aconteceu é que esse projeto começou a tramitar no Senado e foi nomeada uma comissão interna para decidir se todo o trabalho dos juristas deve seguir num projeto só, se deve ser feita uma subdivisão disso, se mantém o projeto da Câmara em uma parte dele. Essa resposta da comissão interna do Senado deveria ter sido dada em dezembro, mas o prazo foi prorrogado para o dia 30 desse mês. Então, é em boa hora que a gente organiza esse evento, porque nós estamos na iminência de ter uma resposta da comissão no Senado, para a gente saber se esse ano ainda é possível imaginar, assim como o professor Ângelo coloca para a gente no começo da fala dele, um regulamento brasileiro para tratar de inteligência artificial. Então, a gente está falando de futuro, a gente está falando de regulação que ainda não existe. Mas quais são os passos que a gente precisa ter e quais são os desafios para a inteligência artificial no nosso país? Eu acho que a gente tem que começar chamando a atenção para o que o Catalã mencionou. Vamos regular o uso. Como é que vai se usar, quando se pode usar, quando não se pode utilizar. Mas não vamos impedir o desenvolvimento, os estudos sobre a tecnologia. Mas a gente tem que começar discutindo qual é o papel da legislação em vigor. A gente não pode ignorar que a gente tem órgão de fiscalização e que até que a gente tenha uma lei específica, eu, usuário que estou na ponta final, vou me valer do CDC, vou me valer do Marco Civil da Internet, vou me valer da Lei Geral de Proteção de Dados, tão bem colocado com o professor Eduardo aqui, e a gente acaba tendo uma complexidade de um sistema que precisa dialogar. A gente precisa entender quais são os limites de cada um desses instrumentos normativos e como é que a gente vai fazer para trabalhar e dar uma resposta, principalmente nos casos que envolvem inteligência artificial e responsabilidade civil, já que a gente tem maneiras diferentes de enxergar o Marco Civil, a LGPD e a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Bom, e se a gente olhar para fora, o que é que os países que estão um pouco mais na frente da gente vêm fazendo, e aqui tendo como referência o Bloco Europeu, por conta do nosso evento? A abordagem para tratar com inteligência artificial se baseia em princípios e se baseia em gestão de risco. A gente já viu aqui a estratificação do risco nas falas anteriores, eu não vou voltar a isso. Mas só isso não me parece suficiente. A gente tem 20 anos de estudos sobre internet, e quando se fala de regulação de tecnologia, normalmente o denominador comum é que o direito sozinho não vai fazer frente a todos os problemas e não vai conseguir entregar todas as respostas. Então, a regulação começa na hora que o desenvolvedor está criando o código. Na hora que a pessoa que vai colocar no mercado vai estabelecer o valor daquela tecnologia e da infraestrutura necessária para utilizar a tecnologia. A gente ainda tem áreas do Brasil que são áreas de sombra, que não têm acesso a sinal 3G de telefone, que não têm acesso a TV digital. E a gente precisa entender que esse descompasso pode ser muito agravado quando a gente começa a falar de aplicação de inteligência artificial. E aí, a gente tem que combinar soft law, princípios éticos, diretrizes, tá? Guidelines, como a gente tem visto nos últimos 2 anos, com a regulação vinda pelo Estado. Só que, enquanto parece que todos aqui na sala apontam para a necessidade de uma norma jurídica específica para regular a inteligência artificial, eu vou dizer a vocês que tem um grupo muito feliz com a situação atual, que é o grupo dos desenvolvedores, porque eles defendem, abre aspas, uma autorregulamentação. Assim como acontece no Brasil com a publicidade, tá? Que a gente tem o CONAR, um conselho, uma associação gerida pelos próprios membros que trabalham no mercado publicitário, há quem sustente que do jeito que está bom demais. A gente não precisa esquentar a cabeça e que o próprio mercado vai encontrar as soluções e que a gente pode ficar tranquilo que eles vão pensar nos direitos e interesses da gente. Eu não compactuo da ideia, mas isso é algo que precisa ser considerado, sobretudo quando começarem os debates no Congresso. Não é uma tarefa fácil de regular. Por quê? A complexidade começa em você decidir se você vai centralizar a regulação ou não. Professor Eduardo, a LGPD, a gente criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muita expectativa sobre a autoridade, ainda pouca efetividade em relação à parte das sanções administrativas. E há quem defenda que se crie um agente central para tratar com inteligência artificial.
Outros querem transformar a NPD numa superagência, e a NPD, além de tratar dados, trataria de questões relativas à inteligência artificial. Pessoal, a gente está discutindo o modelo regulatório. Esse modelo regulatório vai ser descentralizado. Vejam o que acontece, por exemplo, em cada estado com os PROCONs, e a gente, em algumas cidades, tem PROCONs estaduais e PROCONs municipais. Ou a gente vai ter um modelo de regulação centralizado, com base numa autoridade, e essa autoridade vai ter orçamento próprio e vai ter autonomia de gestão, ou vai ficar vinculada a algum órgão específico? Isso não está claro. E isso não vai ser resolvido no projeto de lei, porque isso vai depender essencialmente do poder legislativo. E se o passado recente nos mostra alguma coisa, para a gente ficar preocupado. A LGPD é uma norma de 18. A ANPD começa a ser estruturada em 2020, ela entra efetivamente em vigor em funcionamento em 2021. A gente tem que tomar cuidado para não se repetir a mesma situação. Além disso, se a gente tem várias regras que, de um jeito direto ou indireto, vão tratar de inteligência artificial, tem a questão da interoperabilidade. Esses diplomas precisam dialogar entre si. E as regras brasileiras que tratam sobre inteligência artificial, seguindo o modelo europeu, devem trazer um verdadeiro glossário, explicando o significado de termos que são técnicos, que são bem específicos. A gente já vê isso acontecer nos artigos iniciais da LGPD, mas é algo que foge da tradição do direito privado brasileiro. Ou, pelo menos, fugia. Até a Comissão de Juristas do Senado, que está fazendo a atualização do Código, apresentar a possibilidade de um livro de digital que vai trazer, basicamente, uma uniformização de vários sentidos para os termos que a gente está utilizando aqui. Enquanto isso não chega, os usos de inteligência artificial no Brasil vêm sendo limitados por regras de compliance, princípios éticos e diretrizes que, nesse momento, vão servir, Eduardo, para o juiz analisar o caso concreto, o dever de cuidado, a diligência necessária. Há quem fale sobre explicabilidade algorítmica e accountability, como uma forma do desenvolvedor tentar mitigar, pelo menos, o risco que ele vai correr em relação a esse assunto. Mas será que a gente pode discutir esses temas verdadeiramente no Brasil, sem ficar de olho com o que está acontecendo no resto do mundo? Me parece que esses temas, com a possibilidade de você transferir dados de um bloco econômico para outro e de você compartilhar tecnologias, vai exigir um esforço maior e algum nível de padronização, pelo menos em relação a aspectos técnicos, vai ter que acontecer no verdadeiro esforço de padronização global. Pessoal, a gente talvez esteja começando a pensar seriamente na regulação, mas certamente só a aprovação de um projeto não vai ser suficiente para a gente dar as respostas dos problemas que estão acontecendo. Eu acho que a gente precisa continuar discutindo isso, tá? E acho que são momentos como esse, uma tarde ótima como essa, que a gente pôde ouvir diferentes perspectivas que vão ajudar a fazer isso. E aqui eu encerro, chamando a atenção para vocês, que a gente vai terminar um pouquinho antes do horário previsto, porque todos os expositores ficaram atentos ao seu tempo de exposição e tentaram contribuir e também não cansá-los demais da conta, tá? Aqui eu me despeço chamando a atenção e agradecendo às 3 entidades que permitiram esse evento acontecer: a Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, está aqui o professor Ângelo, a Universidade Federal de Alagoas, aqui eu represento, e o professor Marcos Catalã, que representa a nossa rede de agentes de direito civil constitucional, que aqui conta com a professora Maria Rita, da Unicap, tá? Com vários estudantes do grupo de pesquisa do SESMAC, e que vem outros eventos como esse, que a gente possa continuar interagindo, debatendo aqui e conversando sobre esses temas aqui. Professor Catalã, vou deixar o encerramento por sua conta, meu caro. Falando em agendas, lembrar a todos e a todas que as inscrições de resumos ainda pode ser feita. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugiro que visitem o site da Agendas de Direito Civil Constitucional, as informações estão todas lá, ou, obviamente, escrevam ao professor Marcos, a mim, a Maria, a Rita, ou qualquer um dos outros líderes da nossa rede, e com certeza vamos encaminhar essas informações para vocês. Luiz Fernando já me disse recentemente que estará lá conosco, Maurício me disse recentemente que vai vir da Alemanha especialmente para estar com a gente em Belém do Pará, o professor Denis Verbicaro vai nos receber, e
No mais, dizer mais uma vez, obrigado, muitas gracias, mille grazie e até a próxima. Vamos fazer uma fotografia? Abram as câmeras, por favor, para deixar registrado. Vamos lá. Vamos dar um tempinho para todo mundo abrir as câmeras aqui. Isso. Eu faço um print Batom, aqui. creme, pentear o cabelo, Pronto. arrumar a peruca. Vamos para lá, vamos fazer o registro. Atenção. 1, 2. Agora. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Fiquem atentos, a gente vai voltar a fazer novas iniciativas como essa, tá? Contando com a colaboração de todos, inclusive de alguns colegas que hoje estavam quietinhos assistindo, que a gente espera que da próxima vez possam nos dar aqui a honra e a satisfação de ouvi-los. Uma boa tarde para todo mundo, pessoal. Até breve. Tchau.